26 de julho de 2024, vou gravar esse vídeo para a gente ter uma visão geral sobre como funciona a questão hidráulica do prédio, tá? Então, levando em consideração que a gente está pensando ali nos apartamentos de final 4, que é onde está tendo vazamento no térreo, vou mostrar esse mapa primeiro para a gente entender a hidráulica e depois para entender onde a gente identificou o vazamento, tá? Então, aqui a gente tem representado aqui embaixo com as duas colunas o térreo, o primeiro andar, que seria o nosso apartamento 104, 204 e o 304 aqui em cima. A água vem da Caesb para abastecer uma caixa d'água que a gente tem lá na cobertura e dessa caixa d'água desce um cano para abastecer os apartamentos. No caso, são dois por apartamento, mas a gente está tratando aqui como se fosse um só para entender. Um desses canos, né, o nosso cano que a gente vai tratar mais especificamente aqui, ele desce na parede entre os dois banheiros do apartamento. Tá? Então esse cano desce reto até chegar lá no primeiro andar e em cada um dos andares é colocada uma conexão em T e um registro para que a partir daí ele abasteça aí toda a estrutura hidráulica do apartamento. Então você fecha esse registro para não receber mais água dessa coluna d'água e poder, por exemplo, fazer alguma manutenção hidráulica dentro do apartamento. Esse cano segue descendo, atende o segundo, segue descendo até atender o primeiro andar. Uma característica desse formato é que quanto mais próximo você estiver da caixa d'água, menor vai ser a pressão de água que você vai receber. O que isso significa? Nesse nosso contexto, quem está no primeiro andar está recebendo uma pressão de água por gravidade maior do que quem está no terceiro. Quem está no terceiro está muito perto da caixa d'água, tende a receber uma água muito mais fraca. Por conta disso, não sei dizer hoje se todos, mas eu sei que alguns apartamentos do terceiro andar fizeram uma ligação um pouco diferente, fazendo uma ligação antes da caixa d'água para atender direto ao apartamento com essa água com maior pressão. Tá? Então o que acontece? No terceiro andar, esses apartamentos isolaram essa entrada de água que vem da caixa d'água, isolou assim, basicamente fecha o registro. Né? Então o registro continua existindo, mas ele fica fechado. E aí eu passo a ter um novo registro recebendo água desse novo cano. Por exemplo, a questão da pressão de água dentro do apartamento, ela compromete toda a questão hidráulica do apartamento. Né? Se a água estiver muito pressurizada, pode estourar cano, pode começar a dar vazamento dentro da estrutura que está pressurizada. Que nesse caso é a responsabilidade do próprio morador, não está afetando nada que é do condomínio. A questão é o seguinte, com os dois registros, a pessoa tem uma alternativa que permite, por exemplo, uma possível falta d'água da Caesb, né, no racionamento de água, por exemplo, quem está sendo atendido pela caixa d'água continua recebendo água, mas quem está nesse contexto, a princípio, pararia de receber água, mas tendo os dois registros, a pessoa pode fechar o registro de água da Caesb e voltar a abrir o registro de água que vem da coluna e usar a água da caixa d'água. Aqui existe um problema que é o seguinte, se esse morador do terceiro andar não tiver com esse registro bem fechado, essa água que vem da Caesb, que tem muito mais pressão do que a água que vem aqui da caixa d'água, ela entra para atender o apartamento e também volta para a coluna, volta para a caixa d'água e acaba indo com um pouco mais de pressão também para os apartamentos de baixo. Essa água pressurizada passa a afetar a estrutura hidráulica do condomínio e dos outros apartamentos. Pressuriza tudo, você está falando assim, ó, se esse cano aqui for um cano antigo, tiver com uma cola fraca ou tiver já muito ressecado, ele não vai aguentar essa pressão, ele vai estourar no apartamento lá do primeiro andar que não tem nada a ver com a história, ou pior, dentro da coluna do prédio. Pior eu digo porque é um cano que atende os 3 apartamentos, e se der problema nele, está prejudicando os 3. Tá. E daí voltando então para a nossa investigação da caixa d'água. Por que eu contei toda essa historinha? Porque esse é um cenário que a gente tem lá no 308, e quando o rapaz foi fazer o teste de vazamento de água aqui no 308, para ver se a gente identificava algum possível vazamento, a gente identificou que esse registro ele estava na posição de fechado, mas estava passando água por ele está danificado. Então acontece que os apartamentos de final 4 estavam nesse contexto, tá? Mais ou menos nesse ponto, né? Mais para perto do piso do que para o meio da altura do apartamento. A gente identificou um vazamento na coluna de água, nesse cano que desce água da caixa d'água. Como esse cano está pressurizado, esse vazamento tende a jorrar muito mais água para a água. Estava vazando aqui no terceiro, encharcando a parede do segundo, que eu comentei com vocês que está minando água no furo na parede, né? Mostrei a foto, e encharcando o teto aqui do primeiro andar, e encharcando e pingando lá no térreo. Nesse processo de buscar vazamento dentro do apartamento 304, não indicou nenhum vazamento específico dentro da estrutura hidráulica do apartamento, mas a gente identificou esse vazamento aqui e identificou esse problema no registro. O rapaz do caça-vazamentos
acabou conseguindo dar manutenção nesse registro e conseguiu fazer com que ele fique bem fechado, né, para que não volte água por ele. A gente volta a um cenário ok, né, que é porque está pressurizado é apenas o apartamento de quem quis ser pressurizado direto pela Caesb, e tirou aquela pressão mais alta que estava na coluna de água do condomínio. O vazamento que a gente tem, ele existe, não sabemos se é uma fissura ou se é uma conexão mal colada, mas ela existe dentro da parede e é nesse ponto, vai deixar de vazar tanto, podendo até cessar o vazamento. Tá? Dependendo de como está essa fissura, pode ser que agora a gente nem tenha pressão suficiente para que a água escape, porque é uma fissura que está perto da caixa d'água e aqui a pressão de água é muito mais baixa do que a pressão de água da Caesb ou do que a pressão de água que chega aqui no primeiro ou no segundo, por exemplo. Tá? Fissura, né, ou vazamento em questão foi identificado, ponto. Ele foi parcialmente resolvido porque, como a gente conseguiu ajustar esses registros, a pressão de água nesse cano voltou ao normal, logo o vazamento de água vai reduzir mesmo sem a gente ter dado ainda manutenção no encanamento. A ideia, e isso já está se comprovando, o processo foi feito ontem, é que esse vazamento diminua aqui embaixo. Chegue até talvez a desaparecer da parede, porque mesmo que tenha ainda um leve gotejamento aqui, essa água se perde, seca na parede antes de chegar lá embaixo. Essa água estava encharcando o segundo, o primeiro e o térreo, porque estava vindo um volume grande de água. Tá? De todo modo, isso aqui é um problema que a gente vai ter que resolver. Agora, talvez não mais com tanta urgência, né, de ter que quebrar o apartamento lá do terceiro andar e dar manutenção nesse cano, porque o vazamento está mais controlado. Mas a gente precisa dar uma olhada nisso e ver quanto que isso vai custar. Bom, essa aqui é uma foto no banheiro do terceiro andar. Aqui os dois registros que eu comentei, né? Aqui o cano da nossa coluna de água, ele desce reto aqui, vem da caixa d'água, desce reto para ir para o segundo, para o primeiro. E nesse ponto aqui, mais ou menos, ele tem um T que vem para cá, o registro do apartamento, né? Que vai ver se pode vir água ou não para dentro do apartamento. E aqui segue para alimentar o apartamento. Esse aqui é o que vem da Caesb. Aqui eu controlo se eu quero ou não que entre água no apartamento, né? Ele junta com esse cano que estava vindo daqui, né? Então agora toda essa estrutura aqui dentro, se esse registro estiver aberto, vai estar pressurizada pela Caesb. Se eu fecho esse e abro esse outro, o que vai vir é a água da caixa d'água. Se eu abro, mantenho os dois abertos, o que prevalece é o que tem mais pressão. O da Caesb vai entrar por aqui, vai pressurizar tudo, vai levar água de volta para a caixa e vai levar água pressurizada para baixo. Tá? O vazamento está mais ou menos nessa altura aqui, tá? Mais ou menos atrás do vaso. A coluna d'água desce nessa direção. E aqui onde a parede está encharcada. Esse encharcamento a gente percebeu com um aparelho de detecção de umidade da parede. A cerâmica, se passar a mão, a gente não sente umidade, mas com o aparelho ele consegue detectar. Então ele detecta que nessa área, por exemplo, não tem umidade, e aqui tem muita umidade que corresponde a um vazamento. E para cima não tem. Tá? Já na parede do segundo, a parede toda até o teto indica muita umidade. Nesse caso, a gente consegue ter clareza aqui de que o vazamento está nessa região. E se no momento que o condomínio decidir que tem que dar manutenção nesse cano, e os moradores autorizarem o processo, a gente vai mandar abrir exatamente nesse ponto, né, remover essas duas cerâmicas aqui, até identificar o cano e recuperar aí esse cano para que o vazamento de fato deixe de existir. O morador do segundo andar tinha mandado mensagem no grupo perguntando quando que a gente religaria a água, por quê? E a água estava já religada, porque nesse processo de fechar o registro geral para arrumar esse registro que estava com problema e depois poder voltar a ligar tudo, acontece o negócio de entrar ar no cano, e quando entra ar no cano, uma redução na quantidade de água, como se fosse uma redução de pressão, até o ponto de cessar completamente a água. E foi o que aconteceu. O registro estava aberto, a água estava aqui para vir direto da caixa d'água, mas não estava saindo água no apartamento do segundo andar. Hoje a gente foi lá com o Zacarias, e o Zacarias fez um processo para tirar o ar de dentro do cano, e com isso o apartamento do segundo andar voltou a ter água. E o apartamento do primeiro nem precisou fazer nada porque não aconteceu isso de entrar ar.